que recebe no dia de hoje a doutora Paula Guedes, hematologista e hemoterapeuta pediátrica, que vai conversar com a gente sobre essa questão da doação de sangue. Tudo bem, doutora Paula? Seja muito bem-vinda. Uma ótima tarde, vamos nos sentar. Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, 1,6% da população brasileira doa sangue. Esse número ainda é um número muito baixo, não é, doutora Paula? Isso, infelizmente é um número muito pequeno, né? No Brasil como um todo, a gente tem menos de 3% de doação de sangue quando a gente distribui pelos estados, né? E é um número inferior ao que a gente precisaria para manter os nossos estoques bem abastecidos. Certo. E a gente pode dizer que é só o medo da agulha, que ainda é assim, um grande problema, ou a falta de informação? Que outros fatores levam a essa baixa na doação, doutora? O receio de ter alguma intercorrência durante a doação é um fator que limita muitos doadores, mas às vezes a falta de informação pode estar contribuindo para essa baixa adesão, né? Então, períodos de campanhas, vários bancos de sangue lançam mão desses artifícios de campanha na mídia, no jornal, na revista, na televisão, para captar mais doadores, né? A gente faz campanha nos serviços de saúde, mas mesmo assim muita gente ainda tem muita dúvida em relação à transfusão e dos riscos que poderia oferecer ao doador. Mas a gente tem outros fatores que também atrapalham essa demanda, né? E um deles, principalmente, são os períodos de férias escolares, feriados prolongados, né, rotinas de emendas de feriado. Isso atrapalha um pouco o serviço de captação e doação de sangue também. E é uma época, gente, em que a gente precisa ainda mais de doação de sangue, porque muitas pessoas, por não estarem na rotina do dia a dia, né, por saírem dessa rotina diária, acabam também se expondo a um maior número, por exemplo, de acidentes, né, doutora? Porque essa época do ano, infelizmente, a gente sabe que é uma época que aumenta o número, por exemplo, de acidentes de trânsito, o que acaba também gerando uma demanda, às vezes, muito maior, né? Isso mesmo. Então, a gente tem aí aliado dois processos, né, que são antagônicos e que atrapalham no atendimento do paciente. Então, você tem um maior risco de acidentes, de traumas, de eventos que pode expor o paciente a uma necessidade transfusional e uma baixa demanda porque os serviços têm uma frequência menor de doadores, até porque eles também estão viajando, passeando, descansando com as suas famílias, mas cai também bastante a doação nesse período. Então, eu vou chamar todo mundo que está na audiência, mais uma vez, a participar com a gente, dizendo aí quais são as suas dúvidas acerca deste tema, porque a doutora Paula falava que muitas pessoas acabam não doando sangue porque possuem dúvidas diversas a respeito desse processo. Se você tem alguma, pode encaminhar para a gente pelo WhatsApp da Boa Vontade TV. Mais uma vez eu vou repetir, apesar de estar aí na sua tela, é o 11 99 801 1242 e tem o 0300 10 07 940. Vamos falar então de um primeiro ponto, que é a segurança para o doador, né? Eu acho que hoje os hemocentros, aqui a gente está num grande centro, que é São Paulo, mas em todo o Brasil, eles têm um trabalho muito cuidadoso na seleção desse doador e com a doação que ele vai fazer também, né? É isso mesmo, né? O processo de doação de sangue, ele é um processo que é bem seguro. Apesar de um dos maiores medos ser passar mal durante o procedimento, né, é um procedimento que é bem seguro. E os serviços, eles seguem rotinas muito bem estabelecidas. Então, todos os processos que são feitos num banco de sangue, seja para o doador, seja para o paciente, eles são validados, né, e são supervisionados pela Agência de Vigilância Sanitária Nacional. Então, a Anvisa é quem faz todos os protocolos, né, e supervisionam todos esses procedimentos. As equipes são muito bem treinadas, então as equipes que trabalham em serviços de banco de sangue, da hemoterapia, são equipes específicas para aquele setor, que estão muito bem habituados e treinados a cuidar do doador e receber bem esse doador. Um evento que a gente pode ter durante a doação, né, que é aquele que a gente chama de lipotímia, mal-estar, reação vasovagal, que é um evento assim, dos mais frequentes, digamos, na doação. É um mal-estar, é um evento leve que muitas vezes ele está mais associado ao quadro de ansiedade do doador do que ao procedimento necessariamente, né? Então, não é
pelo volume de sangue que foi retirado, porque esse volume de sangue retirado, ele tem um cálculo, uma base que é feita visando a segurança do doador, mas muitas vezes ele chega tão ansioso, tão cheio de dúvidas e acaba não expondo isso para a equipe, né, para a gente tentar sanar essas dúvidas, que às vezes ele pode passar mal também ao término do procedimento, não só pela doação, como pela reação de ansiedade que ele fica com o procedimento. É verdade. Mas aí também, mesmo esses casos, né, a gente tem que deixar claro que ali existe uma equipe muito preparada também para resolver essas situações, não é, doutora? Isso mesmo, né? A equipe médica e de enfermagem, ela está pronta para atender o doador em casos de reação, e são reações leves, né? Uma tontura, um mal-estar, às vezes tem doador que tem uma, que a gente chama de turvação visual, aquela sensação pré-desmaio, como as pessoas conhecem, e que não são eventos graves, né? Outros eventos que podem estar associados à doação é relacionado ao local da punção. Então, dor no local da punção, pode ficar um pouquinho inchado no local onde a gente colocou a agulha para fazer a coleta, fazer um hematoma, mas são coisas que não são tão frequentes, não é que todo doador vai passar mal, não é todo doador que vai ficar com dor no lugar da punção, né? Mas que podem acontecer e a gente tem equipes treinadas justamente para sanar esses problemas na hora do atendimento. Certo. E aí a gente tem alguns pré-requisitos também, né, que são ali avaliados na hora que a pessoa deseja se tornar um doador de sangue. Por que é importante esses pré-requisitos e quais são os principais? Os principais pré-requisitos para doação é que o doador seja saudável, esteja em boas condições de saúde, que ele tenha mais de 16 anos e menos de 70 anos, né? Sendo que aqueles doadores que têm menos de 18 anos, eles precisam da autorização por escrito dos pais para doarem, e os doadores mais idosos, eles têm que ter feito pelo menos uma doação até os 60 anos de idade, né? Muitos dos critérios que a gente coloca na triagem do doador, que é como a gente chama essa primeira avaliação do doador quando ele comparece ao serviço, a triagem do doador, ela serve não só para proteger o paciente que vai receber esse sangue, como também ao doador. Então, algumas doenças, algumas intercorrências clínicas, alguns remédios utilizados pelo doador, né, eles são contraindicação à doação, seja temporária ou seja definitiva, não só pensando no receptor, mas também pensando na segurança do doador. Então, aquele doador que tem uma chance maior de ter um evento adverso na doação, de passar mal durante a doação, eles são orientados, né, e por isso eles não são aprovados, digamos assim, nessa triagem, pensando na proteção do doador. A gente também não quer que os doadores saiam passando mal do serviço, porque isso diminui a captação mais, né? E diminui o retorno, né? Então, uma das principais causas, né, de não adesão ao processo de doação é aquele doador que passou mal num primeiro momento e não se sentiu bem acolhido ou atendido, e ele tende a não voltar mais para doar sangue. A gente não quer isso. Sim. Muito pelo contrário, a gente quer que ele se sinta bem, que ele se sinta acolhido, que ele tenha prazer naquilo que ele está fazendo e que volte mais vezes para doar, que é o que a gente chama de doador de repetição. É o sonho de consumo de todos os bancos de sangue, é ter o maior número possível de doadores de repetição. Sempre retornam. Aqueles que vão, gostam do que fizeram, sentem prazer em ajudar o próximo, se sentiram bem com aquele procedimento e retornam o tanto de vezes que é possível, né, pelo sexo, pela idade, pela rotina de cada doador, para doar mais uma vez. Certo. Cirurgias podem ser um fator de restrição para a doação, doutora? Pessoas que passaram por algum tipo de cirurgia? Sim, a gente tem um número de procedimentos muito variáveis, né? Então, dependendo de cada procedimento, eles podem gerar restrições temporárias, a maioria deles. Para a gente citar algumas restrições definitivas, a gente estaria falando de procedimentos cirúrgicos mais sérios, mais graves, como, por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma gastrectomia, uma redução de estômago muito grande. Os outros procedimentos, geralmente, eles geram por um período, né? E aí vai depender do procedimento. Então, se foi um procedimento, uma endoscopia, vai gerar uma restrição de 6 meses. Se foi uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia odontológica. Então, a gente sempre pede, né, para a pessoa que está com dúvida, eu fiz um procedimento, não sei se eu posso doar, eu acho que eu não posso doar porque eu já fiz uma cirurgia, entre em contato com o banco de sangue mais próximo ou compareça ao serviço, que aí no momento da triagem ele vai ser orientado
orientado, porque a gente tem um período que é relativamente curto e ele é temporariamente inapto à doação, porém cessado aquele período, ele pode doar normalmente. Tranquilamente. A gente já recebeu aqui a primeira dúvida, que é da Luana dos Santos, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Tudo bem, Luana? Uma excelente tarde com Jesus para você que está nesta audiência. Ela conta que é vegetariana há 3 anos e aí pergunta se ela pode doar sangue, porque ela já ouviu falar que o sangue dela pode faltar alguma vitamina. É verdade isso, doutora? Isso pode acontecer? Os vegetarianos, eles não têm contraindicação à doação, eles podem sim ser doadores de sangue. O que a gente recomenda, né, não só para os doadores de sangue, para qualquer paciente que tem qualquer doador que tem alguma dieta que é um pouco mais restrita, que ele esteja sendo acompanhado por um médico, um nutricionista, um nutrólogo. E se a dieta está adequada, ele não tem anemia secundária a qualquer restrição, né? E dos outros fatores de triagem clínica ela foi aprovada, ela pode sim ser doadora de sangue, a gente vai ter o maior prazer de recebê-la. No caso da Luana, acho que vale até a gente trazer esse destaque, doutora, de que esse acompanhamento nutricional e com o nutrólogo também, ele deve ser constante, né? Para poder fazer esse acompanhamento das vitaminas, das proteínas, se está tudo em dia, se está tudo tranquilo, né? Isso, a gente aproveita, né? Porque a gente tem tido um aumento cada vez mais importante, né, de doadores e pacientes com dietas vegetarianas, veganas, né? Mas a dieta em si, ela só vai gerar um déficit nutricional, uma anemia, alguma coisa desse tipo que poderia ser uma contraindicação para doação, se ela não estiver bem acompanhada, isso como qualquer outra dieta, não por ser vegetariana especificamente. Certo. Mas se ela está saudável, se ela não tem anemia e a gente faz o teste da hemoglobina na hora da triagem, uma vez que o doador foi aprovado na triagem clínica, né, no questionário que a gente fala, a seguir a gente faz um teste para mensurar quanto que está a hemoglobina dele, que é quando a gente vê se tem anemia ou não, e não tendo anemia, ela está apta à doação, né? Esse é um critério de proteção para o doador. Se ele está com anemia, eu não vou tirar mais sangue dele, né? Porque é um risco para ele. Então, a gente encaminha para seguimento, orienta, mas por ser vegetariana, ela não tem nenhuma contraindicação à doação. Então, Luana pode continuar fazendo a sua doação de sangue. Eu vou aproveitar essa tela aqui, doutora, convidar a senhora para vir aqui, explicar para a gente esses tipos sanguíneos e por que os bancos precisam de todos eles. Então, esses são os principais grupos sanguíneos, né? O grupo ABO e o grupo RH, que a gente chama, que é esse positivo e negativo que aparece aqui, né? Os grupos mais frequentes, né, o número tanto de pacientes como doadores na população geral, os grupos mais frequentes são o grupo A e o grupo O. Uma vez que eu tenho mais paciente doador com O, a minha demanda e o meu uso é maior. Por isso que a gente sempre, né, principalmente nos períodos críticos, o tipo sanguíneo que mais falta é o tipo sanguíneo O, porque a demanda para uso ela é maior. E o grupo sanguíneo O, a gente consegue utilizá-lo em situações mais amplas do que os outros grupos sanguíneos. Certo. Então, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão da compatibilidade, né? Naturalmente, quem tem o grupo sanguíneo O, ele tem uma defesa contra o A e contra o B. Por isso que quem é O não pode receber outro tipo de sangue, porque ele já nasce com uma defesa contra o A e contra o B. Quem é A tem uma defesa contra o B, quem é B tem uma defesa contra o A. Mas então pode receber o O. Isso mesmo, eles não têm defesa nenhuma contra o O. Então, os outros grupos sanguíneos, eles podem sim receber o tipo sanguíneo O, porém o tipo sanguíneo O ele não pode receber de outros grupos diferentes, né? Assim também acontece com quem tem o tipo RH negativo, que na verdade é a ausência, né, de um antígeno ali, a gente chama de negativo. Então, o O negativo é o que a gente chama de doador universal, né? Que ele pode doar para todos os grupos sanguíneos, eles podem receber do tipo sanguíneo O negativo. Mas ele não vai poder receber, a não ser com esse mesmo fator, tem que ser o O negativo. O negativo, salvo raríssimas exceções, situações de urgência e emergência, né, que não vem ao caso, mas ele só pode receber o que a gente chama de isogrupo. Né? A gente dá preferência às transfusões isogrupo, quem é A receber de A, quem é B receber de B, mas para transfusão de hemácias, concentrados de hemácias, de células vermelhas, né, a gente faz ou isogrupo ou utiliza o grupo sanguíneo O, e aí a gente faz a compatibilização do RH na maioria dos casos. E eu queria aproveitar então essa volta de bloco, doutora Paula, para falar
sobre uma telespectadora de Goiânia que pediu para não ser identificada. Ela conta que não é doadora, mas que ela sabe que isso é muito importante. Mas por que ela não doa? Porque ela tem muito medo de agulha. É possível a gente trabalhar essa questão para que ela se torne uma doadora de sangue também? Existe alguma dica que a gente pode deixar para ela? Sim, a gente pode deixar algumas dicas. Assim, infelizmente, a gente ainda não tem um jeito de conseguir fazer a coleta sem a agulha, né? E ela não se sinta sozinha, né? Porque a gente tem um número muito grande de pessoas que não doam sangue porque tem medo ou da agulha ou do próprio sangue. Sim. Tem medo de ver o sangue na hora do procedimento, né? Então, assim, o processo de doação é como se fosse uma coleta de sangue que você vai fazer no laboratório de rotina. A gente usa uma agulha realmente um pouquinho maior do que as pessoas estão acostumadas a ver no dia a dia, mas é um procedimento que, logo depois da punção, o sangue já vai para a bolsinha de sangue, né, onde ele fica em homogeneização, balançando. A gente vê uma balancinha lá sempre ao lado, que é para evitar que aquele produto coagule. E não tem derramamentos, não tem outras ações que aumente a chance de se machucar ou de gerar uma situação ainda mais desconfortável, né? O medo de agulha, ele é frequente. O que a gente muitas vezes recomenda, né, é que a pessoa inicialmente acompanhe outras pessoas, né, no ato da doação, né, até para conhecer a equipe, se sentir mais segura. Então Acho ela que pode até informar também a equipe que vai atendê-la de que ela tem medo de agulha. Sim, né? para ela eles ser podem... acolhida. Isso. A gente tem... a equipe de enfermagem ela é muito bem treinada, né, para acolher os doadores e sanar esses medos em relação ao procedimento, tá? E o que ela pode fazer, o que a gente sugere é que acompanhe algum vizinho, amigo, familiar num processo de doação. Ela não pode entrar na entrevista, a entrevista ela é individual, tá? Mas durante o procedimento, falar que quer ser doadora, que gostaria de ver, tudo, para tentar se aproximar um pouco mais disso. Ou se realmente for um medo assim, muito importante, a ponto de atrapalhar ela em outras atividades, às vezes é uma doadora que deixa de colher seus exames de rotina porque tem medo da agulha, aí fazer um trabalho, um acompanhamento psicológico, porque isso pode impactar em outras instâncias da vida dela, né? Ela pode estar tendo reflexo isso na sua vida diária, né? Quanto ao medo do sangue em si, né? Esse é um pouquinho mais difícil de trabalhar, então a psicologia ajuda realmente, mas o sangue está lá bonitinho dentro da bolsinha, ele não faz mal a ninguém, ele não vai estar fazer medo a esparramado, ninguém. não vai causar medo. Não tem cena de... A gente até já está vendo aqui algumas cenas, tá vendo? Olha, de como funcionam os bancos de sangue, né, nesse lugar da captação. É importante a gente conhecer esse ambiente, tá vendo? A gente fica ali também numa posição que é muito confortável. Da minha parte, assim, pessoalmente, a dica que eu deixo é não olhe para a agulha. Porque ela assusta um pouquinho, bastante. gente, mas a gente não olhar a hora que tá picando, depois que entrou também na veia, a gente nem sente mais, né, doutora? Sim, porque é uma única punção. E, ó, né? vai estar fechadinho, a gente não vai nem perceber. Aí, acho que é só aquela questão da tranquilidade mesmo, né? Sim. Mas esperamos ter ajudado você que está na audiência do programa Viver é Melhor e se sente como essa nossa telespectadora de Goiânia, Goiás, com medo da agulha, gente. Isso é natural. E tem gente que tem, assim, dificuldades seríssimas com esse processo da agulha, até mesmo como a doutora Paula falava, às vezes para tomar um remédio, para colher um sangue, para fazer um exame. Então, é importante conversar com a equipe que vai sempre te atender, né? E procurar também aí uma terapia se for um caso, assim, super extremo. Mas a gente pode também tentar, né? Devagarinho, ir conhecer o ambiente, conversando com as pessoas, para ver se a gente supera, se a gente consegue, só olhando para o lado, fazer também a nossa doação, fazer a nossa parte. Muitas vidas são salvas, né, doutor? Uma bolsa de sangue dessa pode salvar quantas vidas? Então, cada doação de sangue, o que a gente chama aí de bolsa de sangue total, ela pode contribuir, né, com o auxílio de 4 pessoas diferentes, né? A gente pode dividir esse produto do sangue total em hemácias, né, que são as células vermelhas, a plaqueta, que é uma célula que ajuda na coagulação, o plasma e o crio, que são outros componentes do sangue que também ajudam a coagulação. Então, eu posso produzir 4 produtos diferentes, ajudar 4 pessoas diferentes com uma única doação, né? Então, isso é muito importante. E outra coisa que é extremamente importante é que, assim,
apesar de todo o avanço tecnológico, todos os estudos que são realizados, a gente ainda não tem um substituto para o sangue, né? A gente tem algumas outras medidas que melhoram, que aumentam um pouco o nível de hemoglobina, quando a gente está falando em prevenção, em profilaxia, né, naquele paciente que não está precisando numa urgência, ou que vai fazer um procedimento que ele é programado, mas na hora da urgência, naquele paciente grave, eu não tenho outro substituto, né? O que os estudos científicos já conseguiram, assim, que é mais palpável, que já é real, é aumentar a validade do produto. Então, hoje, para tipos sanguíneos muito raros, né, a gente pode congelar esse sangue, a gente pode congelar o sangue para mandar para situações de contingência, em casos de guerra, né? Mas para substituir, infelizmente, a gente ainda não tem nenhum substituto, né? A senhora falou disso, eu fiquei curiosa com essa questão. Quanto tempo esse sangue pode ficar armazenado no banco de sangue? Então, cada produto do sangue, ele tem uma validade diferente. E isso é muito importante porque gera impacto a depender do perfil hospitalar, né, que a gente está falando. Então, uma bolsa de concentrado de hemácias, a célula vermelha que a gente usa para tratar as anemias graves, né, ela pode durar entre 35 a 42 dias, a depender do produto de conservação, né? Então, a gente tem aí mais ou menos um mês de duração. Certo. Agora, a plaqueta, que é um produto que a gente usa para auxiliar na coagulação, e aí a gente usa principalmente nos pacientes em tratamento oncológico, pacientes graves em unidade de terapia intensiva, a plaqueta só dura 5 dias, né? Então, ela tem uma validade super curta, por isso que os bancos de sangue ficam desesperados na época de feriados prolongados, emenda de feriado, férias, porque não só aumenta o número de pacientes que precisam por conta de acidente, cai a demanda de doação, como o tempo de vida da plaqueta é muito curto. Então, quem doou antes de viajar para o feriado prolongado, quando voltar, a plaqueta dele já venceu. Eu só tenho 5 dias para utilizar o produto. Lembrando que a gente leva em torno de 2 a 3 dias para liberar essa bolsa para transfusão. Porque a gente precisa fazer os testes da bolsa, Sim. fazer as sorologias. E as sorologias, em média, elas demoram 48 horas para serem liberadas. Então, uma bolsa de sangue total, que eu produzi uma hemácia que dura ali 35 dias, uma plaqueta que dura 5 dias, o crio e o plasma, que esse a gente pode congelar por um tempo maior, até 1 ou 2 anos, a depender da temperatura que ele foi congelado, né? Antes de eu colocar isso para uso, eu preciso ter todos os exames liberados. Certo. Né? Aqui tá amarelo, mas é sangue também, né, doutora? É sangue também. Né? Essa é uma bolsa de plaqueta? Ou essa não? Talvez seja uma bolsa pelo tamanho, uma bolsinha de plasma, né? Ela não está identificada. O plasma, a plaqueta e o crio tem uma coisinha parecida. O plasma e a plaqueta um pouco mais parecida, mas parece ser uma bolsa de plasma. A gente consegue ver? Eu acho que é plasma aqui pequenininho. Ó. É plasma, gente. É parte do nosso sangue. É parte e do é parte nosso importante sangue. para salvar vidas. A gente falava no bloco anterior e ficamos devendo para esse bloco. Qual é o tipo sanguíneo, doutora, mais difícil da gente encontrar lá no banco de sangue? O mais raro? Então, aí depende. A gente está falando de raro por uso ou raro pela frequência populacional, né? Então, assim, o tipo sanguíneo AB negativo, ele é muito raro. Mas como ele é muito raro no paciente, também vai ser no doador, a demanda é pequena. É pequena. Né? Então, como que funciona, digamos, a escolha dos doadores, o atendimento dessa demanda? Né? Os hospitais, os bancos de sangue que atendem esses hospitais, eles têm um fluxo de captação de acordo com os tipos sanguíneos que são mais utilizados. Então, a linha de frente é sempre o grupo sanguíneo O, né? Mas a gente faz um cálculo de estoque de acordo com a frequência populacional e a frequência dos pacientes que são atendidos naquela instituição, né? Então, isso é particular de cada serviço de saúde, de cada banco de sangue. Os bancos de sangue têm o que a gente chama de estoque mínimo e de estoque crítico. Né? Na maioria dos casos, quando a gente fala em estoque crítico, às vezes a gente vê nas campanhas, na televisão, o banco de sangue tal está com estoque abaixo do seu nível crítico. É o que a gente considera suficiente para atender aquela instituição num período de 3 dias. Porque se eu não tenho o suficiente para atender a instituição em 3 dias, eu estou abaixo do meu limite crítico. Lembra lá o tempo que a gente demora para liberar o sangue por conta dos testes, né? Não adianta vir o mundo inteiro doar hoje
que eu vou demorar em uns 2, 3 dias. dias para liberar. Então, aquele período é um período muito crítico. Eu tenho que ter o suficiente para abastecer, no mínimo, em situação de criticidade, 3 dias. Né? Em um estoque mínimo, a gente consegue trabalhar mais tranquilo em torno de 7 dias. Então, a depender da demanda, da gravidade dos pacientes daquela instituição, qual que é o alvo do serviço, o serviço que tem um impacto maior no tratamento oncológico, se é um serviço de atendimento a trauma, maternidade, muda um pouco esse cálculo de estoque, né? Mas em termos de frequência populacional, é mais frequente o grupo sanguíneo O e o grupo sanguíneo A. Né? E os outros são um pouco menos frequentes, sendo o AB o mais raro. o mais difícil de se encontrar. O que acontece a partir do momento que eu chegar lá e disser, eu quero ser doadora? Então, em primeiro lugar, né, você tem que comparecer ao banco de sangue com um documento de identificação legal com foto. A carteirinha do clube, ela não vale. Tá? Então, um documento de identificação... Então, RG, habilitação, uma carteira de trabalho. Carteira profissional. Tem a identificação com foto, né? Você vai passar pela recepção, que vai fazer o seu cadastro, tá? Mesmo que você já seja doador de repetição, esses passos, desculpa, eles são repetidos. Então, você faz o seu cadastro e você vai passar pela triagem com o enfermeiro do banco de sangue. Essa triagem é uma triagem clínica, é uma conversa, né? A gente tem um padrão de perguntas que a gente vai fazer. Então, você não precisa ficar preocupado, se eu esquecer de falar alguma coisa, porque a enfermeira vai te perguntar. Vai perguntar se você está bem de saúde, se você teve algum sintoma clínico nos últimos dias, se você faz uso de alguma medicação, se você fez algum procedimento odontológico ou cirúrgico nos últimos tempos, né? Justamente para procurar aquelas contraindicações temporárias ou definitivas que o doador pode ter. Né? Ao término dessa triagem, você sendo aprovado por essa triagem, você vai fazer o teste para ver se você tem anemia ou não, né, para ver se você está apto ou não à doação. Durante essa triagem, é importante a gente lembrar que algumas perguntas um pouco mais íntimas, elas são feitas, né? Então, às vezes, a gente tem alguns doadores que ficam um pouco constrangidos, acham que aquilo é só daquele serviço, não é. São perguntas padronizadas que precisam ser feitas. Então, fora questões de saúde, alimentação, descanso, dieta, doença, é feito também algumas perguntas sobre os hábitos sexuais, uso de drogas, se fez tatuagem, né? Colocou piercing. Então, uma coisa que às vezes a gente esquece, aquela maquiagem definitiva, a sobrancelha definitiva, ela é considerada uma tatuagem. Né? Então, isso também é perguntado. Quem fez tatuagem ou colocou um piercing nos últimos 12 meses, ele não pode doar. Passado esse período, ele pode voltar a ser doador. Mas se ele usa piercing na região oral ou na genitália, ele só pode vir a doar 1 ano depois que tirar esse piercing, porque é uma região que pode ter mais chance de infecção. Né? Então, depois que o doador passou pela triagem clínica e pela triagem laboratorial, que é quando a gente faz esse teste da hemoglobina, ele vai para a sala de coleta. Só uma questão antes, para a gente não perder a oportunidade, doutora Paula, é que eu acho que é importante a gente também destacar sobre a honestidade que a gente tem que ter na hora de responder a essas questões, especialmente essas que a gente vai colocar aqui como muitas vezes constrangedoras, né? Com relação à vida sexual da pessoa, se ela usa algum tipo de drogas ilícitas ou lícitas também, porque às vezes a pessoa se sente ofendida ou fala, é isso aqui, eles estão querendo saber demais, mas todas essas informações, gente, são importantíssimas para poder também dar segurança a quem vai receber o seu sangue e para também garantir que a sua doação seja feita de maneira segura. Então, a gente pode continuar aqui também. Isso é muito importante você ter falado, porque, infelizmente, a gente tem uma perda, né, de doação por conta de alteração de teste sorológico infeccioso, né, que chega em torno de 3% na maioria dos bancos de sangue. E isso é bastante. Né? No Brasil e em outros países subdesenvolvidos, digamos assim, a gente ainda tem uma taxa muito alta de pessoas que buscam o banco de sangue mais para se testar do que necessariamente para doar. Inclusive, a gente tem uma situação peculiar, né, que hoje não é mais obrigatória, mas ela é sugerida nos bancos de sangue, que é a questão do voto de autoexclusão. Então, não se assuste se depois de tudo isso ainda te derem um formuláriozinho para preencher,
para dizer se você tem certeza ou não que quer fazer aquela doação, porque é um modo de segurança, né? Sim. Então, só reforçando que todas as perguntas que são realizadas, elas são extremamente sigilosas, né? Ninguém vai ficar sabendo da sua ninguém vai ficar resposta. sabendo nunca, mesmo que você tenha ido em grupo, na igreja, com a mãe, a mulher está na porta, não importa. Né? Isso é extremamente sigiloso. Todas as amostras, todo o fluxo de sangue, ele é identificado por código alfanumérico, com leitura automatizada. Os nomes não são colocados por escrito, legível nas unidades de sangue. Né? Isso tudo é codificado para garantir, né, que esse produto seja sigiloso, porém rastreável. Né? Isso foi muito importante que você falou. Então, a gente precisa que o doador seja honesto nessas questões, para aumentar a segurança para o receptor. Porque os testes que são realizados, por mais modernos que eles sejam, e hoje em dia a gente faz mais de um teste para inúmeras doenças que podem ser transmitidas pelo sangue, inclusive teste de biologia molecular, mesmo assim, a gente ainda tem o que a gente chama de janela imunológica. A gente tem um período que é cada vez mais curto, mas que não é zero ainda, onde eu posso estar infectada e ainda não aparecer isso no meu resultado de sangue. E esse risco a gente consegue excluir na entrevista, né? Quando a gente tem a sinceridade e a honestidade do doador nas perguntas que são realizadas. Então, voltando lá à nossa triagem. Você está bem de saúde, você comeu bem, então nunca vá doar sangue de jejum, a gente não precisa de jejum, pelo contrário, a gente quer que todo mundo esteja bem alimentado, mas não alimentos... Não é uma feijoada, não precisa por exemplo, comer né? feijoada na quarta-feira, porque senão fica muito gorduroso e aí atrapalha na avaliação dos exames. Mas que você esteja alimentado, descansado, né? Se você tem um peso acima de 50 quilos... Né, por conta do processo de produção de sangue, é mais seguro para o doador e é mais seguro na hora da produção, porque a quantidade de anticoagulante que está na bolsinha para preservar esse sangue, ela é proporcional para o mínimo de 50 quilos. Em algumas situações muito especiais, a gente pode fazer coleta de doadores com peso inferior a isso, mas isso não é a rotina, é a exceção. Né? Você foi aprovado na triagem, você vai para a sala de doação. Estando na sala de doação, a gente coleta, em média, 8 ml por quilo da mulher, 9 ml por quilo do homem, o que vai dar mais ou menos uma bolsa de sangue entre 400 e 450 ml, né? Que é o suficiente para fazer aquela distribuição e divisão com produção de quatro produtos diferentes e atende uma transfusão de um paciente adulto, e também é o suficiente para não fazer o doador passar mal. Tá? E esse sangue ele é recuperado muito rápido, né? Em 24 horas, você não tem nenhum outro prejuízo, ele já está produzindo todas as células novas, né? A gente tem um intervalo mínimo de doação para evitar que a doação de repetição, principalmente quando a gente faz sangue total com célula vermelha, não leve a uma anemia por falta de ferro, né? O sangue ele é rico em ferro, a célula vermelha é rica em ferro. Então, quando a gente fala que o doador, o homem, ele pode doar até 4 vezes ao ano, no intervalo aí de pelo menos 2 meses entre cada doação. E a mulher pode doar até 3 vezes ao ano. A mulher doa um pouquinho menos, ela tem uma concentração de hemoglobina um pouquinho menor, e fora a questão do período menstrual, que perde um pouquinho mais de sangue. Então, a mulher doa 3 vezes ao ano, o homem 4 vezes ao ano, né? Só que para aqueles doadores que doam especificamente plaquetas, né, os doadores de plaquetas por aférese, que são doadores de repetição, fazem doação na máquina específica de aférese, eles podem doar numa frequência maior, porque como eles não estão perdendo célula vermelha, sangue na doação, eles não têm o risco de fazer anemia por falta de ferro. Então, isso é um pouquinho diferente, né? Então, você foi lá para a sua salinha de coleta, você doa o seu sangue, né? O procedimento é super rápido, ele dura em média 10 a 13 minutos a coleta, né? A gente não pode demorar muito, até para não coagular. Quando termina, você vai para uma salinha fazer um lanche, hidratar, a gente precisa que você se mantenha bastante hidratado. E depois desse período, a gente pede alguns cuidados básicos, né? Que é evitar pegar peso ou fazer exercício físico nas primeiras 12 horas, principalmente no braço que você usou para coleta, né? Então, às vezes, a mulher sai da coleta, já coloca aquela bolsa pesadona no braço, então evitar essa sobrecarga no membro que foi puncionado. Os fumantes, esperar pelo menos 1 hora para fumar novamente, né? E de cuidado no resto do dia é mais hidratação e o repouso do membro, né? Você não está inabilitado para fazer nenhuma outra função do seu dia a dia, você está apto
a continuar suas atividades normalmente, né? Certo. Pessoas com problema de pressão, doutora, pressão muito alta, pressão muito baixa, isso pode atrapalhar também na hora da coleta? Pode atrapalhar um pouquinho na coleta, né? Aqueles pacientes que já fazem tratamento de hipertensão, desde que estejam bem controlados com a medicação e que na hora da avaliação esteja dentro dos parâmetros que são considerados para a liberação do procedimento, eles não têm nenhuma contraindicação para doação. Algumas medicações a gente vai precisar suspender 48 horas antes, aí cada doador vai dizer o que usa de medicação e a gente vai fazer a orientação. Mas a maioria das medicações não precisam ser suspensas antes do procedimento, né? E muitas vezes o doador, pelo receio da agulha, pelo receio do procedimento, sobe a pressão, mesmo sem ser hipertenso, aí então ele foge do parâmetro mínimo, a gente orienta e pede para vir uma outra vez, mais tranquilo, e se a pressão baixar, não tem nenhum problema. A pressão muito baixa é um risco também para o doador, porque ele pode passar mal, ficar tonto ou com sensação de frio, mal-estar durante o procedimento. Então, a gente pede para que ele venha numa outra vez para reavaliar. Agora, um outro fator que eu acho que é interessante a gente trazer aqui para o nosso telespectador é aquele fator da janela imunológica. A senhora falava ali sobre essa questão da nossa honestidade no questionário, porque a gente pode desenvolver ali algum processo infeccioso ou está com algum processo infeccioso, mas que ainda não vai ser acusado pelos testes, mas 2, 3 dias depois que eu doei o sangue, de repente eu comecei a ficar um pouco resfriada, ou eu peguei uma infecção, ou eu estou com uma inflamação seguida, sei lá, de uma febre. Isso tudo precisa ser informado ao banco de sangue, doutora? Sim, isso é muito importante, né? Então, a gente sempre orienta que o doador, qualquer coisa que aconteça com o doador, nos 7 dias subsequentes à doação, ele entra em contato com o banco de sangue para nos contar, né? Inclusive, a depender do quadro clínico desse doador, a gente pode suspender o uso daquele produto por ele doado. Então, às vezes, desenvolveu uma amidalite, uma infecção que precisou de antibiótico, né, por outras coisas não associadas à transfusão, mas lembrar que o paciente que vai receber, ele pode estar com a defesa mais baixa, mais comprometido, e a gente vai evitar o uso desse produto. Então, é muito importante esse retorno, né, esse feedback por parte do doador, se ele sentir alguma coisa ou precisar de algum atendimento médico nos 7 dias que se seguem da transfusão. Da doação, desculpa. Isso vale, gente, para esse pensamento que muitas vezes a gente tem, até de... eu estou me sentindo um pouco mal, mas foi porque eu fiz doação de sangue. E não é isso, né, doutora? Qualquer alteração que a gente tiver dentro desse período, é importante que a gente informe, porque após a doação, e aí eu queria que a senhora entrasse nessa questão, né, do pós-doação, não é para a pessoa ter nenhum tipo de sintomas que levem a um estado febril ou ao desenvolvimento de uma inflamação, por exemplo, né? Isso, pode ter sido uma coincidência de você desenvolver alguma doença, né, infecto-contagiosa, um quadro de diarreia, uma febre, mas não relacionada à doação, né? Uma exceção seria se você desenvolvesse algum sinal inflamatório no local que você pegou a veia, onde foi puncionado. Aí realmente pode ter associação com o processo da punção, mas de quadro sistêmico, né, a doação ela não leva nenhum outro sintoma nesses 7 dias depois do procedimento. Certo. A gente tem aqui, gente, um recadinho do Rafael Posa, de Itu, no interior de São Paulo. Ele conta que adora realizar doações de sangue lá na cidade, no hemocentro da cidade. Por serem receptivos, atenciosos. A primeira vez que eu fui doar, diz aqui o Rafael, e disse que tinha interesse também em doar plaquetas. Eles me contataram por WhatsApp e marcamos o dia e o horário. Toda a equipe está de parabéns, tá vendo? Olha, Rafael é doador de sangue, doador de plaquetas e tá feliz também com o atendimento que ele recebe no Hemocentro de Itu, no interior paulista. Diz que gosta muito de frequentar ali, de fazer a doação de sangue dele neste local. Você que está na audiência também pode mandar aqui a sua opinião, participar desse bate-papo com a gente, ainda dá tempo. Pelo WhatsApp 11 99 801 1242. Agora eu queria trazer aqui os mitos e verdades, porque se eles não contribuem, eles muitas vezes atrapalham, né? Uma pessoa que não descansa e não se alimenta bem pode ter uma reação após a doação, doutora?
Isso é uma verdade, né? Então, se a gente não está bem alimentado, não está bem descansado, a doação pode vir, né, a precipitar uma sensação de mal-estar, uma lipotímia, uma reação vasovagal associada a essa falta de cuidado consigo mesmo, né? Então, a gente está ali para ajudar o próximo, para fazer um bem ao próximo, eu tenho que estar me cuidando também. Então, eu tenho que estar descansado, bem alimentado antes de doar. Certo. A senhora falava ao longo do programa que as mulheres no período menstrual acabam perdendo um pouco mais de sangue, com esse sangue um tanto lá do ferro, né? Aí vem esse mito e verdade. Mulheres durante o período menstrual não podem doar sangue? Isso é um mito. A mulher menstruada, ela pode doar, né? O que a gente orienta é que, às vezes, se ela tem um pouco mais de cólica, a depender da medicação que ela está usando, a gente vai precisar suspender alguns dias antes, mas por estar menstruada, a gente não tem nenhuma contraindicação para a doação. Pelo contrário, as mulheres que estão com atraso menstrual, que já deveriam ter menstruado naquela data, a gente evita porque ela pode estar gestante, a gente ainda não saber. Né? Certo. Mas então, mulheres gestantes não podem doar? Não, no período gestacional, não. Tá. Uma outra coisa que a senhora falou sobre medicação. Medicação vai influenciar também? Que tipos de remédio a gente pode estar fazendo uso e pode ser doador? E que tipos de remédio a gente precisa informar que está fazendo uso para poder também doar sangue, doutora? Todas as medicações utilizadas, por mais simples que a gente ache, elas precisam ser reportadas, né, no momento da doação, e isso é questionado na entrevista. Mas a maioria das medicações usuais, elas não contraindicam a doação. Então, se você tomar um remédio, um analgésico para dor de cabeça, a maioria dos remédios de pressão, os diuréticos, eles não precisam ser suspendidos no dia da transfusão, mas, por exemplo, anti-inflamatório, que às vezes a gente acaba usando no dia a dia, por uma dor, um machucado, algum procedimento, esses a gente suspende 3 dias antes da doação ou espera 3 dias depois que separou a medicação para fazer a doação. Né? O anticoncepcional ele pode ser utilizado, não precisa ser suspenso, né? Quem usa remédio de pressão, captopril, essas medicações também não precisam de nenhuma alteração. O uso do anticoncepcional também não vai influenciar? Não contraindica a transfusão, nem precisa ser suspenso ou modificado para a doação. A gente falou sobre as mulheres gestantes. Depois de quanto tempo após o parto a mulher também pode se tornar uma doadora novamente? Se ela estiver bem no puerpério, a partir do 6º mês, elas estão liberadas para a doação. Certo. Bom, o João Leite, da cidade de São Paulo, está parabenizando o programa Viver é Melhor, dizendo que a Boa Vontade TV é show. É verdade, João, a gente também tem que trazer aqui esses assuntos que são do nosso cotidiano e que a gente precisa discutir. Que bom que você está na audiência e está gostando do programa Viver é Melhor. O Milton Oliveira, de São José dos Campos, também lá no Vale do Paraíba. Nosso abraço a todos que estão na audiência aí na região de São José dos Campos, Taubaté, na audiência aí do programa Viver é Melhor. Ele disse que da primeira vez que ele foi doar plaquetas, ele achou meio estranho. A máquina parava toda hora, o braço doeu um pouco, mas ele não deixou de doar. Aí na segunda vez foi muito mais tranquila, a experiência foi muito melhor para o Milton, doutora. E é bom a gente poder compartilhar, porque isso também incentiva as pessoas, né? Sim, e é importante, vamos falar de 2 curiosidades aí de doação que a gente pouco discute no dia a dia. Um é a doação de plaqueta, né? Para a doação de plaqueta, eu preciso ter um acesso venoso muito calibroso, então, geralmente a gente convoca ou convida algum doador que tem uma veia um pouco maior, né, para ser doador de plaqueta, porque precisa de um fluxo contínuo na máquina. Talvez essa primeira intercorrência que ele teve da máquina apitar era que a veia podia estar um pouquinho mais fraca, né? Isso dava baixo fluxo e a máquina apitava. Porque né? esse sangue vai entrar, vai separar na máquina as plaquetas e ele volta também para o organismo. Isso mesmo. A gente seleciona só a plaqueta e o resto do sangue, dos outros componentes, a gente devolve para o doador, né? Então, é muito importante ele dividir essa experiência, que às vezes as pessoas têm medo da máquina de plaqueta. A única diferença é que a doação é um pouquinho mais demorada do que a doação de sangue total. Quando a gente leva aí 13 a 15 minutos para doar o sangue total, na máquina a gente pode demorar até 1 hora nesse processo todo. Certo. As triagens são iguais, a única diferença é que o doador de plaqueta ele tem que ter um acesso um pouco mais calibroso e vai ficar um tempo maior no serviço para doação. E geralmente essas coletas são agendadas, tá? E uma outra curiosidade é a doação de sangue autólogo.
Então, alguns procedimentos cirúrgicos que você vai fazer na rotina, você pode questionar seu médico se você não pode fazer uma doação de sangue autóloga. Você doa antes da sua cirurgia e guarda para você mesmo aquele sangue no dia do procedimento, caso você venha a precisar. Então, sempre, não são todas as cirurgias que permitem essa modalidade de transfusão, mas para quem vai fazer algum procedimento, fica a dica aí, pergunta para o seu médico e vê se seu caso atende, você pode fazer uma doação para você mesma. Tá certo. Doação de medula a gente também pode fazer nos hemocentros. O cadastro, na verdade, o cadastro, né? Então, o cadastro, não são todos os hemocentros que fazem o cadastro. Então, a gente sempre recomenda que entre no site do Redome ou da Associação de Medula Óssea, AMEO, né? Lá eles vão te indicar quais são os postos de coleta. E lembrando que quando a gente faz o cadastro no banco de sangue para doação de medula, é coletada uma amostra simples de sangue, como se fosse um exame de sangue, né? E isso fica cadastrado, ele é avaliado e é jogado num banco de dados nacional e internacional, tá? Então, no serviço que a gente trabalha, a gente também faz coleta de medula óssea. A medula óssea, ela pode ser coletada de duas maneiras diferentes. Uma que é a maneira tradicional, que a gente conhece, que é a punção de crista ilíaca no centro cirúrgico, e a outra é através de uma máquina que é muito parecida com a máquina que colhe plaqueta por aférese, né? São técnicas bem semelhantes. Então, você se cadastra no banco de sangue e uma vez que tem um paciente compatível com você, você é convocado e convidado para o banco de sangue mais próximo da sua residência para fazer os testes e a doação. Certo. A gente ainda tem um mito e verdade, se pessoas com simples resfriado, elas também não podem doar? Temporariamente, né, principalmente se esse resfriado for acompanhado de febre, a gente pede aí umas 2 semanas para você ficar bem, ficar melhor da sua saúde, tanto para prevenir reação para você, como para prevenir infecção no receptor. Então, qualquer doença, infecção ativa, a depender da doença, a gente dá aí um descanso entre 7 e 14 dias, nas mais graves, em torno de 1 mês, para você voltar a ser doador. Certo. Né? Dona Maria Helena, de São Paulo, capital, diz que tem 70 anos e quer saber se ela pode ser doadora. Se ela nunca doou sangue antes, né, ela, infelizmente, agora ela já não consegue mais ser doadora de sangue. Mas se ela fez a doação... Se ela já fez a primeira doação antigamente, ela, até os 70 anos incompletos, ela ainda pode ser doadora. A partir dos 70 anos, porque aí já é um risco maior para ela como doador. Tá certo. Doutora Paula, foi um prazer recebê-la aqui no programa Viver é Melhor de hoje, para esse bate-papo que eu tenho certeza ajudou muita gente aí também a se decidir e a buscar também agora, a partir de agora, ser um doador de sangue. Fico muito feliz, agradeço o convite e convido a todos a doarem sangue, principalmente nos feriados, nas férias, Natal, Ano Novo. Lembrou que tem feriado? Vai num banco de sangue ajudar a gente. Obrigada. Isso é muito importante, viu, gente? A gente lembrar, especialmente em períodos de férias, como a doutora Paula falava, nos períodos feriados prolongados, essencial que a gente possa também estender a nossa mão, colaborar com as pessoas que precisarão desse sangue. Nós conversamos hoje com a doutora Paula Guedes, hematologista e hemoterapeuta pediátrica,